Olá, povo lindo, Deus abençoe sua vida, obrigado por você estar aqui mais uma vez comigo. Vamos para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Esse é o nosso canal Semeando a Palavra e eu já convido você de antemão, deixe o seu like, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com as suas redes sociais esta nossa mensagem. Com certeza ela vai ajudar você e vai ajudar qualquer um que vier assistir. O nosso objetivo é semear a palavra de Deus, é cumprir o ID do Senhor. Se você não pode ir a outra nação, use um elemento como esse, que é a internet, e tente mandar a palavra de Deus até lá. É o nosso objetivo. Se você quer nos ajudar, não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal e de deixar o seu like também, porque é muito importante. Nós vamos agora para aquela nossa vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado pela tua presença até aqui. Eu convido você, se você estiver de posse da sua Bíblia, da Palavra de Deus, abra comigo no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre como alcançar vitória nesta vida. São alguns conselhos que a Palavra de Deus nos ensina e que nós estamos nesse momento colocando aqui para a nossa meditação. Livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a Palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe faria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém? Vamos lá? Nós vamos meditar nesta palavra e vamos ver algumas questões aqui que a palavra nos ensina. O título da nossa mensagem é Como alcançamos vitória nesta vida. Querido, buscar por coisas, buscar pelas nossas vitórias, buscar alcançar os nossos objetivos, tá tudo certo, não tem nada de errado. Não é pecado você querer ser uma pessoa próspera, você querer de repente enriquecer, de repente você ter no coração a vontade de ser um grande empresário, você ter no coração a vontade de passear, de ter uma boa casa, de ter filhos na faculdade. Tudo isso é permissível. Tudo isso é permitido na nossa vida e é realmente necessário que você busque por coisas boas nesta vida. O que nós não podemos fazer, por exemplo, você quer ser uma pessoa próspera, rica, vamos dizer assim? Muito bem. O que você não pode permitir é que esta riqueza venha ocupar o lugar que é de Deus. Esta riqueza que você vai alcançar é para o teu benefício, é para o benefício da tua família, é para você abençoar as pessoas menos necessitadas, porque tudo que nós conquistamos aqui nessa terra não é só para nós. Nós precisamos abençoar as pessoas também.
Pensa numa pessoa que conseguiu conquistar um império nessa terra. E ela dizer, eu trabalhei, conquistei, quem quiser que faça o mesmo. Tem pessoas que não vão conquistar. Perfis das pessoas são diferentes. Tem pessoas que é perseverante no que quer, tem pessoas que não têm essa mesma disposição para a luta, mas não quer dizer com isso que ela tenha que padecer por causa disso. Ela pode, de alguma forma, ser beneficiada. Por quê? Porque eu e você, que alcançamos uma certa prosperidade, precisamos ser voluntários para abençoar essas pessoas. Quem sabe a tua bênção para aquela pessoa não vai despertar nela uma coisa nova. Aquela pessoa olhar para você e falar, poxa, esse meu amigo aqui prosperou na vida, como? Trabalhando, então eu vou fazer o mesmo, eu vou à luta. Quem sabe essa pessoa nunca alcance o que você conquistou, mas você pode ser um exemplo para ela. Então nós não podemos deixar isso de lado, não podemos deixar de buscar pelas nossas benesses, mas precisamos também abençoar as pessoas. E pensando nisso, eu estou trazendo essa mensagem, como alcançamos vitória nesta vida. Josué 1:8, que nós lemos, 1:8, na introdução todo ser busca por alguma coisa nesta vida, todos nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui simplesmente para um dia morrer e não saber nem para onde vai, nós estamos aqui com objetivos, os nossos objetivos principais vêm de Deus, das suas promessas, e você tem os seus objetivos como ser humano, coloque-os em prática. Agora, para que essas coisas aconteçam, precisa também que nós façamos a nossa parte. Então eu queria trazer aqui o nosso primeiro tópico: confiança e esperança nas promessas. No capítulo 1, verso 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, Deus determina na sua palavra que todo lugar em que eu e você pisarmos os nossos pés, Ele vai entregar na minha e na sua mão, por causa da promessa dEle. Então o que nós precisamos fazer? Confiar nas promessas e ter esperança nelas. É necessário que nós entendamos que as promessas do Senhor para nossas vidas, elas hão de ser cumpridas, mas nós precisamos confiar. Hoje, segundo o Ministério Peniel, orou por isso, o ano passado, e foi determinado que seria o ano da esperança. Então, comece a exercitar essa esperança na sua vida. Tenha verdadeira esperança naquilo que Deus prometeu para você e que está todas elas colocadas na palavra dele. Leia a Bíblia e você vai ver que existem muitas promessas de Deus para mim e para você, esperando para ser cumpridas. Mas esse cumprimento vem se nós confiarmos. A nossa confiança, a nossa fé é o que vai mover o coração de Deus, e a nossa fé somente não, as nossas atitudes, porque não adianta nós confiarmos nas promessas do Senhor, mas não fazermos nada para elas acontecer, para que elas venham cair em cima de nós como chuva. Não. Você ouviu de Deus uma promessa que você seria uma pessoa próspera, tá? Você vai ficar fazendo o quê? Jogando na loteria? Jogando no bicho? Para alcançar dinheiro e alcançar prosperidade? Claro que não, meu irmão. Isso é lixo, isso é porcaria. Isso é um dinheiro que é capaz de você realmente ganhar e aquilo não te servir para nada. Você vai acabar sendo a sua destruição. Então a minha ideia para você é: trabalhe por estas promessas de Deus na tua vida. Busque o melhor caminho para que essas promessas sejam cumpridas. Obediência à palavra de Deus é o nosso segundo tópico, que está aqui no verso 8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então nós precisamos confiar nas promessas do Senhor, mas precisamos também obedecer a sua palavra. Confiamos nas promessas do Senhor com esperança, fazemos algo para que estas promessas se cumpram, e principalmente obedeçamos a sua palavra. A obediência à palavra de Deus é um dos primeiros princípios do homem restaurado. A obediência à palavra de Deus é princípio para alcançar vitória nesta terra. Obediência à palavra de Deus é princípio para que nós possamos viver uma vida vitoriosa.
Então, não deixe que estas coisas fiquem perdidas pelo caminho. Lembre-se, esperança, vivemos o ano da esperança. Fé, precisamos exercê-la. Confiança naquilo que é promessa de Deus para a minha e para a sua vida. Não deixe que as promessas do Senhor se percam pelo caminho. Não deixe que a desesperança tome conta de você. Nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres, que servem ao Deus vivo, que servem ao Senhor. Precisam ser pessoas que têm esperança, que têm fé, que acreditam. Nós não podemos viver pela fé alheia. Não podemos viver do testemunho dos nossos irmãos. Nós precisamos ter a nossa própria vida com Deus. E como isso acontece? Esperança, fé, sabe? Crer que aquilo vai acontecer. Obedeça a palavra do Senhor. Por que é tão difícil obedecer a palavra do Senhor? E é tão fácil se entrosar com as coisas desse mundo, né? É um negócio tão sério que nós precisávamos dar muita atenção. Eu costumo dizer que de tempos em tempos nós precisamos parar, nós precisamos pedir um tempo para nós mesmos, precisamos dar uma avaliada como está a nossa vida, precisamos ver como nós estamos conduzindo o nosso dia, precisamos ver se as promessas de Deus estão sendo alcançadas e se não, por quê? Isso tudo são perguntas que eu e você temos que fazer diariamente. Mas de tempos em tempos precisamos reavaliar. Será que nesses últimos meses, como tem acontecido, como eu tenho vivido? O que tem acontecido na minha vida? Quais são as coisas boas que aconteceram, que fazem parte das promessas do Senhor? Ah, não aconteceu nada? Não? Então você precisa rever os seus princípios. Você precisa voltar um pouquinho, parar, deixa um pouquinho de lado as preocupações, deixa de lado as aflições, esquece um pouquinho de pedir ao Senhor alguma coisa e pede para Ele: Senhor, mostra para mim o que está impedindo as minhas promessas. Mostra para mim, Senhor, o que está impedindo das promessas do Senhor se cumprirem na minha vida. Porque a Tua palavra me diz que eu sou mais que vencedor. A Tua palavra me diz que se eu caminhar na Tua presença, tudo acontecerá na minha vida, as bênçãos me alcançarão. Mas por que não está acontecendo isso comigo? Se eu tenho tentado de todas as maneiras caminhar com o Senhor, andar na Tua presença, obedecer a Tua palavra, tenho buscado, sabe, alicerçar minha fé nas Suas promessas, a esperança que vem do Senhor. E por que as coisas não estão acontecendo? Esta é uma pergunta que eu e você, de tempos em tempos, precisamos parar, fazer uma análise introspectiva e perguntar ao Senhor: se nada está acontecendo, por que, Senhor? Ele vai te responder, mas você precisa fazer isso. Amém, queridos? É apenas um conselho, se você quer ter uma vida vitoriosa. Uma outra questão que nós precisamos, e isso é uma questão muito séria e que muitas pessoas não dão atenção, é o terceiro tópico, que é a disposição para a luta. Quando eu falo disposição para a luta, não é uma luta armada, é disposição para o trabalho. Essa luta também você pode entender ela como a luta espiritual de cada dia. Para isso, nós temos as armaduras de Deus, que está no livro de Efésios, que nós temos que pedir diariamente para o Senhor: Pai, me reveste com todas as tuas armaduras, para que eu possa estar preparado para o dia mau. E esse dia mau sempre aparece. De um momento para outro ele acaba acontecendo. Esse dia mau pode ser uma enfermidade, pode ser uma questão envolvendo as suas finanças, pode ser uma questão envolvendo um filho, envolvendo alguém da tua casa. Esse dia mau pode ser um emprego que você perdeu e que você acreditava que aquele ali era o melhor emprego da sua vida. Esse dia mau pode ser um acidente, pode ser uma lesão. Tudo isso pode ser esse dia mau, mas nós temos que estar preparados para isso. Como? Caminhando na presença do Senhor, sendo obediente à sua palavra e não esquecendo que nós temos que enfrentar cada uma das lutas que aparecem na nossa vida.
Aqui fala no verso 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, o 6 diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. O 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. O 9 já diz, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Ele repete praticamente o versículo 8. E depois, no verso 18, ele diz que todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, a luta do dia a dia. Essa luta do dia a dia, ela sempre vai acontecer. Pensa comigo, Josué, no verso 1. Josué, ele era um moço que ele estava sendo treinado, foi treinado por Moisés. Moisés foi um excelente general. E este do lado dele era um cara também excelente. Mas pensa comigo uma coisa, eu vivi isso anos atrás. Quando o ministério me separou para dirigir esta igreja que eu, pela graça e misericórdia, hoje sou pastor. Quando o ministério me separou para aquilo, inicialmente eu estava nessa igreja, mas eu tinha a cobertura do meu pastor, que na época era o meu pastor amado, alguém que eu tenho um grande carinho por ele, tenho um grande respeito, que é o pastor José Roberto Saraiva. Hoje ele não está mais no ministério, mas o nosso carinho, o nosso respeito permanece o mesmo. Então eu tinha o pastor Saraiva como meu pastor, e quando eles me colocaram na igreja onde hoje eu ainda dirijo, eu tinha ele como cobertura. E ele era aquela pessoa que quando eu tinha qualquer dificuldade, eu chamava ele para conversar. Eu cheguei a buscar conselho na casa dele. Pastor, preciso falar contigo, você me recebe? Recebo, vem cá. Fui lá, sentei, trouxe o que era, o que estava acontecendo, e ele sabiamente me aconselhou, me deu direção. Então aquilo era muito bom. Assim era Moisés junto com Josué. Com certeza. Josué era um guerreiro ali do lado de Moisés, mas toda vez que tinha um problema mais sério, ele chegava para Josué, para Moisés e conversava. E Josué dava uma luz para ele, naturalmente vinda do próprio Deus. Só que chegou um momento, como Deus explica aqui para Josué, meu servo Moisés é morto. Chegou um momento na minha história que o ministério achou por bem o seguinte: Saraiva, você não tem mais responsabilidade com aquela igreja. A partir de agora o Milton segue sozinho. Claro, sozinho não, segue com Deus, Jesus, Espírito Santo, com a força que o ministério nos dá em tudo, e agora é com ele. E aí eu me senti, como naturalmente Josué deve ter se sentido, responsabilidades diferentes, porque Josué ia conduzir um povo a entrar na terra prometida. Responsabilidade diferente em partes. Por quê? Porque eu também recebi a responsabilidade que aquele povo que estava comigo, eu tenho que conduzi-los também à terra prometida, que é a eternidade. Como pastor, eu sou alguém que sou um conselheiro, sou alguém que tem que estar ali, sabe, vivendo os problemas das pessoas, como eu estou nesse momento aqui, trazendo uma palavra, mas eu estava já há 1 hora em oração pela igreja, pelos membros, por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então é uma responsabilidade singular que nós recebemos. Só que isso nos traz um impacto muito grande. Quando o ministério falou, Milton, a partir de agora você segue sem o Saraiva. Assim como Deus falou, Josué, meu servo Moisés é morto. O meu pastor está vivo, muito bem, graças a Deus. Mas eu tive que seguir sem ele. Claro que eu teria os conselhos dele, se eu procurasse, mas eu falei, agora é um tempo novo. Então vamos trabalhar. As lutas se multiplicaram. E um soldado especial que eu tinha do meu lado, eu deixei de ter naquele momento. Porque eu também tinha que assumir a minha responsabilidade. Não posso toda hora estar correndo no meu pastor, toda hora estar levando um problema para ele. Eu teria que aprender também a lidar com esses problemas. Assim foi com Josué. Quando Deus determinou que ele entraria na terra prometida e levaria aquele povo que, conforme ele havia prometido a Moisés, Josué haveria de fazer. E aí vem o quê? Vem as lutas. Deus diz, esforça-te e
tem bom ânimo. E foi o que ele falou para mim também. E é o que ele fala para todos nós nesse momento. Se você quer uma vitória na sua vida, se você quer algo novo na sua vida, se você quer realmente crescer, se você quer ser uma pessoa excelente, um ministério excelente, esforça-te e tem bom ânimo. Porém, não somente isso, enfrente cada luta que aparecer, cada situação enfrente de frente, porque o Senhor está contigo. Cada luta que aparecer na sua vida, seja ela qual for, seja uma enfermidade, seja uma adversidade, seja um problema financeiro, seja uma perda na família, seja uma enfermidade na família, seja um filho rebelde, um membro rebelde, não sei quais são as lutas que você vai enfrentar e quais são as lutas que eu ainda hei de enfrentar, mas nós temos que enfrentar com aquela força que Deus nos dá. Nós temos que bater de frente. Isso é muito importante. Essas lutas não vão falhar, não vão deixar de acontecer. E a questão também da luta espiritual que nós temos. Aí é clamando ao Senhor, é entregando nossos caminhos na mão dele, é buscando nele forças para que todas essas lutas sejam vencidas, para que nós possamos alcançar a tão sonhada vitória nesta terra. Aqui é uma passagem, nós não vamos viver aqui de qualquer maneira, nós vamos viver como o próprio Jesus falou no livro de João, capítulo 10, verso 10, na parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante é uma vida feliz, é uma vida sem necessidades, é uma vida que você não vai ter necessidades, porque as suas necessidades serão supridas. A gente vê no livro de Salmo 37, quando diz lá no verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. No verso 24 ou 23, se não me engano, o rei Davi diz que os passos de um homem bom são firmados pelo Senhor, e se cair, não ficará prostrado. E ele completa com o verso seguinte dizendo, fui moço e hoje estou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso faz parte das promessas de Deus na nossa vida, é nós caminharmos de maneira correta. E também uma coisa muito importante que eu recomendo, que está no livro de Salmo 133, onde diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. E eu quero que você fique atento ao verso 3, que diz, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Este capítulo de Salmo 133, ele fala sobre união. E quando eu escuto esta palavra união, me lembra uma outra palavra que é derivada, unidade. A unidade da igreja, a unidade na família, a unidade na sociedade, a unidade no seu local de trabalho, a unidade com Deus. Isso é muito importante. Se você quer vitória na sua vida, se você quer ter uma vida alcançando as promessas que Deus tem para você, lembre-se da unidade. Aqui no verso 3 ele diz, na parte B, porque ali o Senhor ordena a bênção. É na unidade. É quando há união, é quando há, sabe, a sensibilidade de você, juntamente com aqueles que estão ao teu lado, viverem o mesmo tempo, viverem as mesmas promessas, buscarem por elas em unidade. Sabe quando uma igreja cresce? Quando ela é uma unidade. Sabe quando uma família prospera? Quando ela é uma unidade. Sabe quando uma igreja, uma empresa cresce? Quando há uma unidade. Isso é promessa de Deus, isso independe até mesmo, desculpa o que eu vou falar, isso independe da fé. A unidade nessa questão, prosperidade, ela até independe da fé. Claro que a fé tem que estar em tudo. Você tem que ter fé para crescer, você tem que ter esperança de ver lá na frente as suas coisas acontecerem. Mas eu falo, por exemplo, que nós temos muitas empresas de ímpios que crescem abundantemente. Aí você vai ver aquelas pessoas, às vezes são espíritas, são pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. E por que as coisas crescem? Por causa da unidade.
Porque são pessoas, quer ver, famílias que trabalham juntas e não têm fé em Deus, não conhecem a palavra de Deus, e às vezes aquela família começa a crescer, aquela unidade que existe entre eles provoca aquele crescimento. Pensa então, se esta unidade estiver presente em mim e em você, que somos servos do Senhor, lá no nosso métier, dentro do nosso convívio familiar. Pensa numa família que todo mundo trabalha para um bem comum. Pensa numa igreja em que todos trabalham para um bem comum. O primeiro bem comum que eu entendo na igreja não é a prosperidade dos membros. O primeiro bem comum que eu penso na igreja não é um templo bonito, com muita pompa. A primeira questão que eu penso da unidade da igreja é alcançar vidas. Esta é a promessa de Deus para a humanidade. Esta é a determinação dele, que está no livro de Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, quando o Senhor fala que eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide a todas as nações e pregai a toda criatura, ensinando tudo o que vos tenho dito, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é isso? Unidade. Quando há essa unidade no meio do povo de Deus, a primeira questão que envolve a unidade é que eu falei. Não é um templo bonito, não é a prosperidade dos membros dentro do pastor, não é carros bonitos parados na porta, não é igreja cheia. Mas a unidade tem que estar buscando por vidas. A unidade da igreja se reflete em vidas salvas. Esse é o mais importante. Não quero de forma nenhuma dizer que as outras coisas não são importantes, mas o principal objetivo da igreja, não haveria motivo para nós estarmos aqui não fosse pelas almas que estão perdidas. Se não houvessem, Deus já haveria arrebatado a igreja. Muitos estão perdidos e a unidade da igreja é para a restauração deles. Amém, queridos? E para nós encerrarmos, Josué 3, voltar lá no Josué que eu estava, se eu não perdi aqui a folha, Josué 3, nos versos 6, ele diz assim: e falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Josué 3, verso 6, fala sobre santidade. E também Hebreus 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade no meio do povo. Se você quer uma vida para alcançar suas promessas, viva uma vida de santidade. Viva uma vida na presença do Senhor. Viva uma vida em que o Senhor se agrade de você. Viva uma vida na contramão desta sociedade, na contramão do mundo. Porque tudo aquilo que o mundo lançar sobre a tua vida é para desvirtuar o teu caminho. Então, busque pela santidade. Queridos, nós não vamos alcançar 100% disso. Mas o Senhor, quando vir buscar a sua igreja, Ele tem que encontrar pessoas buscando por isso. Pessoas que estarão buscando pela santidade, pessoas que estarão afrontando este mundo. É o que eu aconselho para você. Eu não sou perfeito, eu sou passível de erros e olhe que eu tenho muitos. Eu tenho que me restaurar de muitas coisas, eu tenho pedido restauração na minha vida, tenho pedido, Senhor, por que isso está acontecendo? Mas uma coisa eu digo, eu não me afasto de Deus. E uma coisa que eu peço a Ele todos os dias quando eu venho aqui para esse lugar, quando eu venho orar, quando eu venho fazer esses vídeos, eu falo: Senhor, eu consagro a minha vida mais uma vez a Ti. Eu renovo mais uma vez contigo esta aliança. Senhor, me dá condições para que eu viva uma vida em santidades. Que eu possa viver uma vida buscando por esta santidade. O nosso Deus é santo. O seu Filho é santo. O Espírito Santo do Senhor, o nome já diz, é santo. E nós, como temos vivido, precisamos buscar pela santidade ao Senhor. Se você quer prosperidade na vida, lembre-se, prosperidade que eu falo é alcançando as promessas que Deus tem para você. Eu não sei as promessas que Ele tem para você,
Talvez as promessas dele para você seja você ser um crente fiel, ser uma pessoa que vai pregar a palavra de Deus, e talvez você nunca alcance riquezas, mas a maior riqueza que você e eu temos é a salvação. Talvez Deus queira você como um empresário, em que você vai ser um homem bem-sucedido, mas não se esqueça que você tem que ser alguém para abençoar as outras vidas. Talvez Deus queira você como um missionário, levar você para outras nações. Faça a vontade de Deus. Entenda o que Deus quer para a sua vida e com certeza você vai ser um homem próspero, vai alcançar as suas promessas. Amém, queridos? Que esta palavra possa realmente trazer algo novo na minha vida e na sua. Que esta palavra possa trazer realmente situações em que nós venhamos compreender o que Deus quer de nós. Que nós possamos louvar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Que a nossa existência seja realmente voltada para atender, para servir no reino de Deus. Amém, queridos? Mais uma vez eu quero orar com você e em seguida vamos estar fazendo as nossas considerações finais. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, teu povo quer alcançar as tuas promessas. Então, Pai querido, direciona eles para que eles possam também fazer aquilo que o Senhor tem solicitado, aquilo que o Senhor tem colocado diante deles. Que nós possamos, em nome de Jesus, obedecer a tua palavra. Que nós possamos, Senhor, lutar pelos nossos objetivos, buscar por tudo aquilo que nós queremos como prosperidade, mas buscar de uma forma correta. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Abençoa nossos projetos como igreja, como família. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Seja derramada sobre nós o óleo do Teu Espírito, Pai. Que nós possamos continuar caminhando, fazendo a Tua vontade. Que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes. Que nunca falte sobre nós o óleo do Teu Espírito, Pai. Derrama sobre nós a Tua presença. Manifesta em nós o Teu poder, Senhor. Abre o coração do Teu povo, para que eles possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar comigo até agora. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva nesse meu canal, é muito importante. Eu quero espalhar esta palavra por todos os lugares. Não deixe também de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais. Um forte abraço a todos, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.